Mãe. Mãe. Vem aqui um minuto, por favor. Ué, só tem eu? Eu sou o quê? Não sou nada? Bom dia. Ué, só tem eu? Ué, só tem eu? Eu não sou nada, né? Só sou professor de português. Só tem eu? Não. Tem eu também, né? Não sei se serve. Gente, olha só, a prova de gramática de PR é quando? É hoje? Bom dia, Luísa. Hã? É hoje? É hoje. Alguém vai fazer PR? Eu vou. Que horas que é a prova, Luísa? 2 horas. Então vamos lá. Qual foi a página que eu parei, gente? Alguém lembra? Crase já foi, né? Aqui também, já, eu lembro que já tinha ido. Aqui eu acredito que sim. Uso da informática na educação, sim. Também. A gente já está no 12, né? Eu não gosto do livro de vocês. Então, página 28, 29, né? Foi estranho, gente, aula vazia, né? Olha só, exercendo a cidadania, né? Aprender sobre cidadania é essencial para a vida em sociedade. Essa aprendizagem contribui para compreendermos a importância dos nossos direitos e deveres e deve ser aplicada no dia a dia. Uma dessas formas de aplicação está na reivindicação de direitos, e há várias maneiras de fazer isso. Neste capítulo, você vai conhecer o gênero carta aberta. Além disso, vai refletir sobre meio ambiente, um tema importante que tem tudo a ver com cidadania e qualidade de vida. Você já escreveu ou já ouviu algum texto de reclamação, solicitação ou reivindicação? Se sim, compartilhe sua experiência com os colegas. Já, gente, já viram algum tipo de texto assim? Com reclamação de alguma coisa, solicitação ou reivindicação? Não, eu preciso que vocês falem, tá? Gente, eu fiz uma pergunta, eu não sei se vocês me ouviram. Nono ano. Bom dia, Giovana. Nono ano, eu estou fazendo uma pergunta para vocês e eu espero uma resposta.
Gente, vocês estão me ouvindo? Nono ano, vocês estão me ouvindo? Oi, professor, eu tô te ouvindo sim. Qual que é a página, por favor? Página 28. Então, eu estou fazendo uma pergunta para a turma, só que está me respondendo ao Bernardo, Miguel, sei lá, Bernardo, acho que Matheus, Miguel não, Matheus, Inácio e Bernardo. Os outros não estão me ouvindo, nono ano? Vocês não sabem dizer sim ou não no chat, nono ano? Gente, assim fica difícil eu perguntar e a turma não me responder. Em sua opinião, qual é a importância de textos desses gêneros para a vida em sociedade? Por que é importante esse tipo de texto em sociedade? Já que eu fiz a pergunta 1 e ninguém me respondeu. Aí eu já fui para 2, né? Eu desisti da 1. Eu fui para 2. Gente, eu vou ter que mandar um recado na agenda para os pais. Porque vocês estão aqui, mas vocês não participam. Vocês só querem as respostas. Gente, isso é desmotivador para um professor. Um professor pergunta e a turma não responde. Que isso? Feriado foi segunda, nono ano. Hoje é quarta, acordem. Já teve a terça ontem, já rolou aula. E que isso, gente? Eu pergunto, vocês me ignoram? Que isso? Vocês já querem me colocar louco de manhã? Observe a imagem ao lado relacionada ao Acordo de Paris e troque ideia com os colegas. Aqui, nono ano, troque ideias com os colegas. Significa que eu preciso ouvir a turma falando. O que você observa de detalhes nessa imagem? Como você a descreve? Então, aqui, ó, uma folha, né? Paris 2015, conferência da ONU sobre aliança, sobre mudança climática, né? Então, você está vendo o Sol, né? Que o Sol está destruindo, ó, você está vendo uma parte da folha está destruindo com a questão do Sol em uma certa cidade, né? Então, você está percebendo que a vegetação de uma certa cidade. Então, olha só, a imagem traz a Torre Eiffel, cartão postal de Paris, como se fosse a nervura de uma folha de árvore, que tem um recorte circundado por um tom amarelado. Com base na leitura da imagem e das informações escritas abaixo dela, o que você imagina que seja esse acordo? Mudança climática, né? A imagem que sugere um buraco na camada de ozônio e a deterioração provocada pelo aquecimento global. Espera-se que os alunos infiram que o acordo se refere às questões que dizem respeito ao meio ambiente. Agora faça uma pesquisa sobre o Acordo de Paris e compartilhe-as verbalmente com seus colegas. Né? Só um minuto. Então, na verdade, está pedindo para pesquisar sobre o Acordo de Paris, né?
Então, vamos ver o que seria o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado mundial que possui um único objetivo: reduzir o aquecimento global. Ele foi discutido entre 195 países durante a COP21 em Paris. O compromisso internacional foi aprovado em 12 de dezembro de 2015 e entrou em vigor oficialmente no dia 4 de novembro de 2016, um tempo recorde para um acordo climático dessa envergadura. Para a entrada em vigor de acordo, que irá substituir a partir de 2020, o atual protocolo de Quioto, 55 países que representam 55% das emissões de gases de efeito estufa precisavam ratificá-lo. Isso aconteceu em 4 de novembro de 2016. Até junho de 2017, 195 países assinaram o acordo e 147 destes, entre eles o Brasil, o ratificaram. Os oceanos e a atmosfera esquentam ano após ano por causa das massivas emissões de gases de efeito estufa. Os maiores vilões são a queima dos combustíveis fósseis e o desmatamento das florestas, que são as responsáveis por renovar o oxigênio. Alguns acreditam que é impossível haver crescimento demográfico e econômico sem agredir a natureza. Porém, é essencial para o futuro a qualidade de vida de todos que haja um desenvolvimento sustentável, desde já alinhando o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Quais os principais pontos do Acordo de Paris? O Acordo de Paris tem como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio de temperatura global a 2 graus centígrados, ou 2 graus Celsius, quando comparado a níveis pré-industriais. Mas há várias metas e orientações que também são elencadas de acordo, tais como esforços para limitar o aumento de temperatura, recomendações quanto à adaptação dos países signatários às mudanças climáticas, em especial para os países menos desenvolvidos, de modo a reduzir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, estimular o suporte financeiro e tecnológico por parte dos países desenvolvidos para ampliar as ações que levam ao cumprimento das metas para 2020 dos países menos desenvolvidos, promover o desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia e capacitação para adaptação às mudanças climáticas, proporcionar cooperação entre a sociedade civil, o setor privado, instituições financeiras, cidades, comunidades e povos indígenas para ampliar e fortalecer ações de mitigação do aquecimento global. Bem, então, aqui nós vimos mais ou menos o que se trata e vamos voltar para leia o texto reproduzido a seguir, escrito pela ONG World Wildlife Fund. Ele é uma carta aberta publicada em novembro de 2015, às vésperas da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, encontro de líderes mundiais que resultou na elaboração e na assinatura do Acordo de Paris. Uma carta aberta aos líderes mundiais sobre florestas e mudanças climáticas. Quem pode ler o primeiro parágrafo? Quem pode ler o primeiro parágrafo? Posso ler, professor? Pode, Renan. Tá. A todos os líderes mundiais, em 2 semanas, você terá a oportunidade de fazer história. Ao chegar a um acordo forte, justo e universalmente vinculativo na Conferência das Partes sobre Mudança Climática em Paris, você pode garantir que o mundo tenha uma chance de lutar para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Quem pode ler o próximo? Eu posso ler? Pode. Louvamos os esforços que muitos de vocês têm feito para mostrar que, de diferentes maneiras, suas nações estão prontas para assumir os desafios e as responsabilidades compartilhadas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. No entanto, há ainda muito trabalho a ser feito.
e uma série de questões permanecem na balança. Ok. Quem pode ler o próximo? Eu posso ler, professor. Então vai, por favor. Uma área crucial não resolvida é o papel do setor da terra, em particular das florestas. Na sequência de negociações do mês passado em Bonn, foram incluídas no texto que servirá de base para as discussões em país, várias referências a florestas e uso da terra. No entanto, atualmente esses temas não são apoiados por todas as partes. Quem pode ler o próximo? Obrigado, Inácio. Eu. Vai eu. Simplificando, um acordo sobre clima que não conseguir resolver as questões de desmatamento e uso da terra irá falhar. O setor da terra, agricultura, silvicultura e outros usos da terra é responsável por cerca de 1/4 de todas as emissões globais de gases de efeito estufa. Em muitos países em desenvolvimento, essa é a principal fonte de emissão. Obrigado. Quem pode ler o próximo? Quem pode ler o próximo, turma? Eu ainda tenho 5 parágrafos. Posso ler de novo? Pode. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas estima que o setor da terra poderia fornecer de 20% a 60% de mitigação cumulativa das alterações climáticas até 2030. O esforço para conservar as florestas e restaurar terras degradadas também tem um painel importante a desempenhar na adaptação às alterações climáticas, mas isso não vai acontecer na escala e no ritmo necessário sem o seu apoio em país. Junto com muitos países em desenvolvimento, o WWF acredita que o Acordo de Paris deve reconhecer a importância do uso sustentável da terra como um componente-chave para o desenvolvimento inteligente na área de clima. Ele também deve incluir incentivos para os países em desenvolvimento reduzirem as emissões de desmatamento e degradação florestal, gerirem as florestas de forma sustentável e aumentarem os sumidouros de carbono. Mais de 50 países em desenvolvimento em todo o mundo fizeram progressos significativos na concepção dos seus programas de REDD, mas precisam da garantia de apoio positivo, de apoio financeiro em longo prazo dos países doadores para implementá-los efetivamente, visto que assegurar as florestas é parte integrante do regime climático pós-2020. Convidamos você a apoiar medidas imediatas para proteger e restaurar florestas. O WWF está trabalhando com países em desenvolvimento e doadores, setor privado e parceiros da sociedade civil para ajudar a alcançar este objetivo. Um fim precoce para o desmatamento e a degradação florestal poderia resultar em cortes anuais de emissões de gás carbônico equivalente entre 1,3 gigatonelada e 4,2 gigatoneladas até 2020, o que seria um grande passo para fechar a lacuna de gigatoneladas entre as ações de mitigação confirmadas ou atualmente em curso. E o que a ciência diz ser necessário, além de o custo ser significativamente menor do que o das atividades equivalentes em outros setores. Essas ações também trariam enormes benefícios para a biodiversidade e para as centenas de milhões de pessoas, incluindo muitos dos países mais pobres do mundo que dependem das florestas. Muitos interesses e ideias concorrentes estarão presentes em Paris e muitas decisões difíceis terão de ser tomadas, mas acreditamos que o fim do desmatamento e o uso de nossos recursos finitos da terra de forma sustentável é algo que todas as nações podem e devem apoiar. A quem se dirige a carta aberta? Então, olha só, gente. A todos os líderes mundiais que participariam da Conferência das Partes.
De que maneira se retoma o destinatário ao longo da carta? Então, vamos lá. O interlocutor é sempre você, ou seja, qualquer um dos líderes mundiais que estiver lendo a carta. 4. Quando essa carta foi divulgada? Em 27 de novembro de 2015, às vésperas da Conferência das Partes. Quando essa carta foi divulgada, em 27 de novembro de 2015, às vésperas da Conferência das Partes. Gente, vocês estão vendo que a carta aberta ela precisa de uma data, né? Com base nas informações do texto, o objetivo central da carta do WWF é chamar a atenção dos líderes mundiais para a oportunidade que a Conferência das Partes em Paris representaria para a humanidade. A carta aberta pretende ser um documento persuasivo, capaz de alterar posicionamentos relacionados à Conferência das Partes. Releia o primeiro parágrafo e responda aos itens a seguir. Qual é o propósito do primeiro período? Sei que é tarde para me arrepender, inconsequente, frágil, você. Em 2 semanas você terá a oportunidade de fazer história. Ao chegar a um acordo forte, justo e universalmente vinculativo na Conferência das Partes sobre mudança climática em Paris, você pode garantir que o mundo tem uma chance de lutar para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Qual é o propósito do primeiro período, né? Na primeira frase, de certo modo, propõe-se a chamar a atenção dos líderes das nações que participaram da conferência ao afirmar que eles terão a oportunidade de fazer história. Estão entendendo mais ou menos, gente, a história aí que a gente está falando? Né? Fazer história devido à administração que eles vão fazer nas suas devidas nações. Então, ou seja, caramba, você vai fazer história de qualquer jeito. Ou vai entrar de uma maneira negativa, ou vai entrar de uma maneira positiva. Mas quando nós nos referimos a fazer história, é fazer história de uma maneira positiva, né? É todo mundo reconhecer o seu legado perante a sua gestão pública, né? B. No segundo período, qual é a relação de causa e efeito? Então, a primeira parte do período expressa uma causa, chegar a um acordo forte, justo e universalmente vinculativo, que levaria a uma consequência. Você pode garantir que o mundo tem uma chance de lutar para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Tá, pode deixar, Lorena. Depois eu te ajudo, tá? 7. Quais são as principais reivindicações dessa carta? Sobre isso, marque V para verdadeiro, né, e F para as falsas. Em linhas gerais, a carta reivindica que os líderes mundiais atuem na Conferência de Paris em prol do uso sustentável da Terra. Verdadeiro. A carta apresenta dados referentes ao potencial do setor da Terra para acentuar as alterações climáticas e as emissões de gases de efeito estufa. Falso. Exatamente o contrário, né, gente?
Na carta, ressalta-se a importância de combater o desmatamento e a degradação de florestas, assim como a de gerir as florestas como sumidouros de carbono. Verdadeiro. A carta faz referência a pesquisas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mas não às outras negociações ambientais ou ao setor privado. A todos, né, gente? Falso, é a todos os âmbitos, né? Todos os campos, na verdade. Comente como se eita! Comente como se conclui o texto da carta. Então, olha só, gente, conclui-se com a afirmação de que as discussões e as decisões a serem tomadas na Conferência de Paris são complexas, mas o fim do desmatamento e o uso sustentável de recursos da terra são práticas que todas as ações devem apoiar. O texto deixa claro que só há uma solução viável, apesar de o assunto ser problemático. Olha só, turma. Carta aberta, né, na página 30. É um gênero, em geral, propositivo ou reivindicatório, no qual alguém se dirige publicamente ao seu destinatário, normalmente por meio de jornais ou revistas, impressos ou online. Uma carta aberta também pode ser redigida para expressar pontos de vista sobre determinado assunto de interesse geral. Foi, turma? Gente, está vazia a aula, né? Página 32. Bem, turma, olha só. Vocês, né, nessa altura do campeonato, vocês já viram o período de coordenação, já viram período por subordinação, né? Então, nós vamos falar exatamente disso, mas de uma maneira separada. Então, olha só, quando tem relação de causa e consequência, né? Nos textos argumentativos, as ocorrências mais comuns de relações de causa e consequência são expressas por ações adverbiais, causais e consecutivas. Por quê? Porque causa e consequência a gente encontra nas subordinadas adverbiais. Então, as orações causais expressam a causa, né? Então, tá aqui, ó, porque, já que, uma vez que, visto que, como. Estão todos receosos porque as alterações climáticas são significativas. Já que as alterações climáticas são significativas, medidas devem ser tomadas. Ó, em petições, abaixo-assinados, cartas abertas, textos propositivos em geral, com propósito em si, é comum o emprego das orações causais reduzidas de gerúndio, para listar razões de determinada ação. Ó, considerando, reconhecendo, tendo pleno conhecimento, tendo em conta, enfatizando, essas palavrinhas mágicas aí, né? Devem ser usadas no texto reivindicatório, né? Já as consecutivas, gente, que, de forma que, de maneira que, de modo que. Então, olha só, aquela velha história, né? Causa e consequência. O aluno faltou à escola porque estava doente. Estava doente. A causa ou a consequência? Estava doente é a consequência. Não, estava doente é a causa. Qual é a consequência? Ele faltou à escola. As temperaturas subiram tanto que o degelo das calotas polares assusta. Certos mares estão tão poluídos que animais morrem pela ingestão de plásticos. Então, aqui é a relação de causa e consequência. Agora, uma relação aditiva. Aditiva é coordenação, né, turma? É a oração coordenada. Então, ó, são independentes, né? Os países assinaram o Acordo de Paris e passaram a discutir a adoção de medidas. É uma sequência, né? As condicionais, né? Se, caso, ó. Lembra lá?
Se você limpar o quarto todo, você irá ao cinema. É uma condição. Desde que você limpe o quarto, você irá ao cinema. Contanto que você limpe o quarto, você irá ao cinema. Uma vez que você limpe o seu quarto, você irá ao cinema. Salvo se você limpar o seu quarto, você irá ao cinema. Exceto se você limpar o seu quarto, você irá ao cinema. Adverbiais finais, né? Para que, a fim de que. Medidas urgentes devem ser tomadas para que não se afete ainda mais o planeta. A fim de não se afetar ainda mais o planeta, medidas urgentes devem ser tomadas. Agora, oposição, gente. Oposição, nós temos as adversativas no período de coordenação, que é mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Eu esqueci de alguma. Não, contudo está aqui já. Todos os países prometeram cumprir as metas, porém, poucos conseguiram. Aqui, oposição, gente, ideia contrária. Só que dentro da subordinação, eu também terei ideia contrária, que seria concessiva. Ó, embora ela seja inteligente, ela é muito preguiçosa. Está tendo alguma contrariedade aí. Então, expressa algo que contrasta com o que é dito na oração principal, sem, contudo, impedir que o fato se concretize. Os conectores, em geral, são embora, conquanto, ainda que, mesmo que, apesar de. Então, uma concessão. As aditivas já foram aqui, né? O E, que aqui no caso. Ué, gente. Tá. Aqui no caso, pode ser também ter um valor adicional adversativo, a ideia é o contrário. Gente, no passado o Rian até falou comigo, porque olha só, o E, todo mundo sabe que o E, não sei se vocês estão lembrando disso, o E é conjunção aditiva, mas vai depender do contexto que vai ser usado. Se eu chegar e falar assim, ela chegou e saiu rápido, está dando uma ideia contrária. Então, aqui no caso, nós teremos o E, que é aditiva, mas vai ter uma função adversativa. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de questão. Isso cai muito em concurso. Conclusão, né? Portanto, assim, por conseguinte, por isso, então. Aqui, gente, essas são as conjunções que nós devemos usar no último parágrafo da dissertação. Né? Assim. Ué, gente, que é isso? Tudo bem até aqui, turma? Gente, que isso? Ele vem... Ah, não, para. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Bem, turma, então foi até a página 34, tá? Pensei que fosse ter um exercício disso aqui, e ele já entrou com outro conteúdo de colocação pronominal. Achei isso tão esquisito.
Turma, olha só, nós vamos parar aqui, porque o outro conteúdo é colocação pronominal. Então, não tem como eu pegar e emendar com esse pouco tempo. É um assunto novo para vocês, é um conteúdo novo. Então, eu vou parar por aqui, porque ele colocou mecanismos de progressão, eu achei que o livro ia colocar exercício, não colocou. Então, a gente volta com literatura já já, tá? Um beijinho, fiquem com Deus.